Eles nos chamavam de carga. Nos amontoavam como animais nas entranhas escuras de um monstro de madeira, mas nas veias de nós, os que vieram do outro lado do grande oceano, corria o sangue de guerreiros e de reis. Não éramos carga, éramos sementes de liberdade. E naquele mar imenso, sob a estrela guia, nós, 30 homens e mulheres de coragem, iríamos reescrever nosso destino. Íamos roubar a liberdade que nos foi negada, e o navio que nos levava à escravidão se tornaria nosso navio da redenção. Mas antes de continuarmos Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Esta não é apenas uma história de uma fuga desesperada, mas o testemunho visceral de como a crueldade humana pode ser superada pela chama inabalável da liberdade e da dignidade. Para entender a força que impulsionou esses 30, precisamos voltar aos dias de agonia e ao olhar de um homem, Obá, que se recusou a ser quebrado. Obá não era um homem comum. Aos 38 anos, cada linha em seu rosto contava uma história de sol e areia, de batalhas e conselhos sob as árvores sagradas do reino de Oiô. Em sua terra, ele fora um líder guerreiro, um estrategista que sabia o peso de cada decisão, a vida de seus homens em suas mãos. Sua captura foi um golpe de sorte para os inimigos, um ataque traiçoeiro que o arrancou de sua herança, mas não de sua essência. Mesmo acorrentado, com o cheiro da morte e do desespero impregnado na madeira do navio, Obá mantinha um silêncio penetrante. Seus olhos, contudo, nunca descansavam. Eles varriam os recantos escuros do porão, estudavam as frestas de luz que vinham do convés, calculavam as mudanças de humor do mar e dos marinheiros. Obá era um farol, uma âncora invisível para os espíritos que vacilavam ao seu redor. A travessia era um inferno líquido. Semanas se arrastavam, cada dia mais longo e mais cruel que o anterior. A escuridão era quase total, só quebrada pelas lanternas ocasionalmente levadas pelos marinheiros, revelando a massa de corpos emaciados, o brilho febril nos olhos e a sujeira incrustada na pele. O ar era denso, pesado com o cheiro de suor, vômito e morte. A cada manhã, o som de um corpo sendo arrastado anunciava mais uma alma levada pelo grande sono, como os mais velhos chamavam a morte que os rondava. Doenças se espalhavam como fogo em campo seco, e a água e a comida eram racionadas de forma brutal. Os gritos de desespero eram constantes, misturando-se com o ranger da madeira e o estalo das ondas contra o casco. Ao lado de Obá, encolhida em um canto, estava uma jovem mulher, cujo nome ninguém ousava pronunciar em voz alta, para não atrair a atenção dos captores. Ela segurava um pequeno embrulho, seu filho recém-nascido, que havia chegado ao mundo naquele inferno flutuante. Por dias, ela o amamentou, sussurrando canções de sua terra, tentando infundir nele a força que ela própria perdia a cada respiração. Mas o bebê, fraco demais, sucumbiu à febre que consumia tantos outros. Uma noite, seus gemidos cessaram. O corpo miúdo ficou inerte nos braços da mãe. O desespero da jovem mulher irrompeu em um lamento que cortou o denso silêncio do porão. Era um som primal, a dor mais pura de uma mãe que perdeu seu filho. A tripulação, que até então parecia indiferente aos horrores que administravam, não tolerou a quebra da ordem. O capitão Barba Suja, um homem corpulento com um cheiro constante de rum e mar, desceu ao porão, o chicote em punho. "Cale a boca, besta! Não há lugar para choro aqui!" Ele rosnou, a voz rouca. A mulher continuou a chorar, abraçando o corpo frio do bebê. Obá a olhava, seus olhos fixos, absorvendo cada detalhe da cena. A indiferença com que o capitão ordenou que o corpo fosse descartado no mar. A gargalhada dos marinheiros enquanto açoitavam a mãe por sua dor, por sua humanidade.
Cada chicotada no corpo dela era um golpe no espírito de Obá. Ele sentiu o chão do navio tremer sob ele, mas não eram as ondas. Era uma vibração que nascia em seu próprio peito, crescendo em intensidade. Naquele momento, enquanto via o corpo inocente do bebê ser lançado ao mar como lixo, enquanto o choro da mãe era silenciado pela brutalidade e o escárnio dos homens, Obá entendeu. A vida no navio não era uma espera pela morte, mas uma morte lenta, gradual, que roubava a alma antes de levar o corpo. Aquele não era apenas um cativeiro, era uma aniquilação. E foi ali, na escuridão fétida do porão, sob o som do mar engolindo mais uma vítima, que a chama da revolta se acendeu nos olhos calmos de Obá. A gota d'água havia transbordado o copo. A decisão estava feita. O navio, que era para ser apenas uma passagem, transformou-se em um calabouço flutuante. Chamavam-no de Navio dos Gemidos, e não era por acaso. Nas entranhas daquela fera de madeira, o porão era um mundo de trevas, onde o ar se recusava a circular. Cada respiração era um desafio, um gole de podridão e desespero. O cheiro era uma mistura indescritível. Suor de centenas de corpos amontoados, vômito, urina, fezes e o hálito doce e putrefato da morte que rondava a cada palmo. As correntes eram a melodia constante daquele inferno. Rangiam, raspavam na pele, marcavam a carne, prendendo os corpos uns aos outros em um abraço cruel. Homens, mulheres e crianças eram dispostos em prateleiras precárias, tão próximos que não podiam sequer esticar as pernas. Dormir era um privilégio raro, muitas vezes interrompido pelo balanço brutal do mar ou pelos gritos de dor de um vizinho. O capitão Barba Suja reinava supremo sobre aquela desgraça. Seus olhos, vermelhos de rum e noites sem sono, observavam os cativos com uma indiferença gélida. Para ele, éramos apenas mercadoria, números que deveriam chegar ao destino com o máximo de lucro possível. A tripulação, um bando de lobos famintos, seguia seus passos. Seus chicotes estalavam no ar por qualquer motivo, um olhar mais demorado, um choro abafado, a fraqueza de um corpo que não aguentava mais. Uma vez por dia, éramos levados ao convés, não para respirar o ar puro do oceano, mas para uma tortura disfarçada de exercício. "Dancem, macacos!" gritava um marinheiro, enquanto nos forçavam a pular e girar, ainda acorrentados, sob a mira de seus mosquetes. A dança era para evitar que os músculos atrofiassem, para manter o produto em condição aceitável. Mas para nós, era uma humilhação profunda, a derradeira prova de que éramos vistos como feras adestradas. Obá observava. Não era uma observação passiva, mas a de um estrategista. Ele via os rostos dos marinheiros, a arrogância em seus olhos, mas também o cansaço, a impaciência, o tédio. Notava os turnos de guarda, as rotas que faziam no convés, os locais onde as armas eram guardadas. Seus olhos registravam a forma como as velas eram içadas, como o timão era manobrado. Cada detalhe, por menor que fosse, era armazenado em sua mente afiada. No porão, ele era a rocha. As pessoas o procuravam com os olhos, mesmo sem palavras. Seu silêncio era uma fortaleza. Quando alguém sucumbia ao desespero, Obá sussurrava palavras de sua terra, contava histórias de valentia, lembrava que a alma era indomável, mesmo que o corpo estivesse preso. Havia Ifé, uma mulher jovem e forte, com as marcas de seu clã gravadas no rosto. Ela havia lutado bravamente ao lado dos homens em sua aldeia. Agora estava acorrentada ao lado de Obá, sua força contida pela fragilidade da situação. "Obá", ela sussurrava, os olhos marejados. "Eu ouço os espíritos dos nossos. Eles me chamam. Dizem para eu me entregar ao mar." Obá segurou seu olhar com firmeza. "Os espíritos querem que você lute, Ifé. Não para eles, mas para aqueles que ainda vivem, para as crianças que choram. A morte virá quando for a hora, mas não agora, não ainda." Havia também Kofi, um homem mais velho, um pescador que conhecia os segredos do mar. Ele tinha um olhar atento,
E Obá percebera isso. Cofi conseguia adivinhar as mudanças do tempo pela brisa, pela forma como o navio balançava. Ele e Obá trocavam olhares, um reconhecimento silencioso de mentes que trabalhavam, que se recusavam a aceitar a derrota. Cofi, com um movimento quase imperceptível da cabeça, indicava a força do vento ou a proximidade de uma tempestade. Pequenas comunicações que passavam despercebidas aos olhos dos opressores. A comida era repugnante. Um mingau insípido de farinha e água servido em baldes imundos. A água, racionada, era quase intragável. A doença era uma companheira constante. Disenteria, escorbuto, febres altas. Os corpos definhavam, os olhos afundavam nas órbitas. Mas Obá, com sua força de vontade e disciplina de guerreiro, se mantinha. Ele compartilhava suas pequenas porções, dava a água a quem mais precisava. Sabia que a união, por mais frágil que fosse, era a única arma que lhes restava naquele abismo. As torturas eram diárias, não apenas as físicas, mas as mentais. A negação da identidade, a tentativa de quebrar o espírito, ouvir os gritos de outros cativos, ver a indiferença dos marinheiros, ver a esperança se esvair dos olhos de muitos, transformando-os em cascas vazias. Mas Obá se recusava a se curvar. Ele lembrava das histórias de seu povo, das vitórias e da resiliência. Em cada batida de seu coração, ressoava a voz de seus ancestrais. Não se curve, não se renda. Noite após noite, Obá pensava. Observava as falhas na segurança, as rotinas previsíveis dos guardas. Ele contava os homens, avaliava a força de cada um, sua disposição. Seu olhar ia além das correntes, além da escuridão. Ele via as frestas, as rachaduras no sistema. Via uma chance, por menor que fosse. A gota d'água tinha sido o bebê jogado ao mar. Mas a semente da revolta fora plantada muito antes, na alma inquebrável de um rei em cativeiro. A decisão de Obá não veio com um grito, mas com um silêncio ainda mais profundo, um eco das vozes de seus ancestrais. A imagem do bebê lançado ao mar, a brutalidade impiedosa contra a jovem mãe, tudo se cristalizou em seu peito, não como dor paralisante, mas como uma força fria e inabalável. Ali, no limiar entre a vida e o esquecimento, Obá se viu no fogo da forja. A vítima morria, o guerreiro renascia. Não era mais sobre sobreviver à desgraça, mas sobre viver com dignidade. E viver para ele significava lutar. Não haveria mais submissão passiva. O tempo da paciência havia terminado. Naquela mesma noite, o destino parecia conspirar. Uma tempestade implacável se abateu sobre o navio. O mar, antes um inimigo constante, impiedoso em seu balanço e sua vastidão, agora se revelava um aliado inesperado. Ondas gigantescas castigavam o navio, fazendo-o gemer e ranger como um animal ferido. O vento uivava através do convés, engolindo os sons do porão, abafando os gemidos dos doentes, as cadeias que raspavam no chão. A tripulação, seus rostos pálidos de medo e exaustão, estava completamente distraída, suas atenções voltadas para as velas rasgadas, as cordas que estalavam e os vazamentos que ameaçavam afundar a embarcação. Era o caos perfeito. Era a cortina de fumaça ideal. Era a oportunidade que Obá vinha esperando. Obá sabia que não podia agir sozinho. A revolta de um homem só era um suicídio, uma faísca solitária que se extinguiria antes mesmo de virar fogo. Mas a revolta de 30 almas determinadas, cada uma com um coração ardendo em fúria e esperança, podia ser uma lenda. Ele começou com Ifé, a mulher que vira a morte de seu povo, que sentia a chama da vingança em suas veias, cujo olhar jamais havia se rendido, mesmo nas profundezas do sofrimento. Durante o escasso tempo que tinham para comer, enquanto os baldes de mingau insosso eram passados de mão em mão, Obá se aproximou dela. Ele sussurrou, a voz quase inaudível sob o barulho da tempestade e o clamor das tábuas do navio. Ifé, disse ele, seus olhos fixos nos dela, um mar de determinação espelhado.
Você ainda vê a face de sua mãe? Ainda ouve as canções de nossa terra? Acredita que as árvores ancestrais nos abandonaram? E Fé, com os cabelos grudados de suor e sujeira, elevou o olhar, surpresa pela ousadia da pergunta, pela faísca de esperança que se acendia. Sim, ela respondeu em um sussurro rouco, a garganta seca de sede e emoção. Em meus sonhos. E eles me chamam para casa. Eles me chamam para o descanso. Eles não chamam para a morte passiva. Obá retrucou com uma intensidade quase perigosa. Mas para a luta pela vida que nos foi roubada. Você tem a força de uma leoa e Fé. Você sente o sangue fervendo quando aquele homem do chicote passa e zomba de nossa dor? Os olhos de Ifé faíscaram com um ódio contido, visceral. Ela apertou as mãos, as correntes chiando um lamento metálico. Sinto a morte em minha garganta, Obá. Sinto o cheiro da vingança mais forte que o fedor deste navio. Mas o que podemos fazer? Somos apenas correntes e carne. Então, venha comigo. Obá a desafiou, a voz firme. Vamos roubar de volta o que é nosso, a liberdade que nos negaram. Não houve mais palavras naquele momento. Apenas um aceno de cabeça de Ifé, um juramento silencioso que selava seu destino, gravado mais fundo que qualquer corrente. Seus olhos, antes cheios de luto, agora ardiam com um fogo renovado, o fogo da promessa. Em seguida, Obá procurou Kofi, o velho pescador. Kofi estava encolhido em seu canto, observando o teto do porão, onde pequenas gotas d'água da tempestade escorriam sem cessar. Ele tinha uma ferida aberta no braço, resultado de um golpe de um marinheiro por ter tossido alto demais. Seu corpo era frágil, mas sua mente era um labirinto de mapas e ventos. Kofi, Obá chamou baixinho, deslizando entre os corpos. As estrelas nos guiaram para cá. Acredita que elas nos deixarão morrer aqui, como gado no matadouro? Kofi virou o rosto, seus olhos cansados, mas ainda perspicazes, refletindo a pouca luz que filtrava. As estrelas guiam os marinheiros, Obá. Nós somos a carga que eles levam para o abate. Somos apenas um pedaço de madeira à deriva. Não mais. Obá respondeu com uma intensidade que fez Kofi se endireitar ligeiramente, sentindo a vibração das palavras do guerreiro. Você conhece o mar como a palma da sua mão. Você sabe como domá-lo, como ler seus humores e suas promessas. Este navio, que nos leva à escravidão, pode nos levar à liberdade. Você tem as mãos que puxam redes, que sentem o vento, que guiam canoas. Pode virar este monstro de madeira contra seus mestres? Kofi olhou para suas mãos, calejadas pela vida no mar, mas agora marcadas pelas chagas das correntes. Ele pensou nos filhos que deixara para trás em sua aldeia costeira, na esposa que esperava sua volta. A dor de não vê-los novamente, de morrer sem lutar, era uma tortura pior que qualquer chicote. Para onde iríamos, Obá? O oceano é vasto e não perdoa os fracos. Não conhecemos essas águas. Para onde os ventos nos levarem, Kofi? Para a nossa liberdade, para um novo começo. Correremos em pé, com as mãos no leme, ou viveremos como piratas do nosso próprio destino? Qual morte você prefere? Afogado na vergonha de uma vida roubada, ou na glória de uma luta pela liberdade? Kofi fechou os olhos por um instante. A imagem de seu vilarejo, de sua família, passando como um raio em sua mente. Abriu-os novamente e havia uma nova luz, um brilho de desafio que não existia antes. Prefiro morrer sentindo o vento no rosto e o sal na língua, Obá. Se for para morrer, que seja como homem livre, que seja como capitão da minha própria alma. Assim, o núcleo da conspiração começou a se formar, uma semente de esperança plantada na terra árida do desespero. Obá não falava em voz alta, mas usava um código de olhares, de toques discretos, de sussurros que pareciam parte dos murmúrios de dor e cansaço, dos estalos do navio. Ele observava cada um dos cativos, quem tinha o olhar endurecido pela dor, mas não quebrado, quem demonstrava uma força silenciosa, quem possuía habilidades úteis, mesmo que esquecidas. Ele buscava os corações flamejantes, os espíritos indomáveis,
Aqueles que, como ele, se recusavam a aceitar a derrota final. Ele encontrou Kalu, um ferreiro de músculos fortes e mãos hábeis, que agora sofria de uma tosse constante que o roubava o ar. Kalu havia perdido toda a sua família na incursão dos traficantes. Seus olhos refletiam o vazio do luto. Sua alma estava vazia, mas seus punhos ainda guardavam a força de martelar o ferro, de moldar a vontade. Kalu, Obá sussurrou, a voz carregada de propósito. Suas mãos, elas criavam ferramentas de poder, elas davam forma à vida. Podem elas agora quebrar as correntes? Podem forjar nossa liberdade? Kalu ergueu a cabeça lentamente, os olhos sem brilho, quase opacos. Minhas mãos estão presas, Obá, e meu coração está morto, como minha família. O que mais resta se não esperar o fim? O coração de um guerreiro nunca morre, Kalu. Ele apenas adormece, esperando o chamado para a batalha. Se lutarmos e morrermos, seu nome será cantado por 1000 anos em nossa terra. Sua memória será uma luz. Se nos arrastarmos até o fim, seu nome será esquecido como o de um animal no campo. Que escolha você faz para seus ancestrais? Que legado deixará para os que virão? As palavras de Obá perfuraram a casca de desespero de Kalu. Ele baixou os olhos para suas correntes, para as feridas abertas em seus pulsos, e então para as mãos hábeis de Obá, que seguravam as dele em um gesto de camaradagem e respeito. Lentamente, uma centelha acendeu nos olhos de Kalu. Ele acenou. Quebrá-las-ei, Obá, quebrarei as correntes, e se não puder quebrá-las, as usarei como arma. A mensagem de Obá se espalhou como uma brisa quente, subreptícia, de alma para alma, entre os corpos acorrentados. Durante as raras idas ao convés para os exercícios diários, Obá usava o movimento para tocar um ombro, um braço, transmitindo uma mensagem silenciosa, quase telepática. Esteja pronto, a hora está chegando, observe. As pessoas respondiam com olhares cheios de uma nova urgência, com a postura mais ereta, com uma fagulha de esperança que os marinheiros, em sua arrogância cega e desatenção, não podiam ver. Eles estavam muito ocupados com seus jogos de azar, seu rum e sua própria miséria, para notar o despertar de um gigante. Eram 30 ao todo, 30 almas escolhidas por sua força, sua desesperança transformada em fúria e sua indomável vontade de viver ou morrer tentando. Havia homens e mulheres, alguns jovens, com a energia bruta da juventude e a impaciência pela justiça, outros mais velhos, com a sabedoria da experiência e a coragem de quem já havia visto demais. Cada um tinha sua própria história de dor, sua própria razão para a vingança contra o sistema que os aprisionava, mas todos partilhavam o mesmo desejo ardente de liberdade. A cada um, Obá plantava a semente da estratégia, pedindo para que observassem os locais das chaves, a localização exata das armas, a rotina dos guardas, as fraquezas da própria embarcação. Eles estavam transformando o porão fétido de um navio negreiro em uma câmara de guerra, os cativos em soldados de uma causa justa. A humilhação diária, as chicotadas, o cheiro constante de morte, tudo isso se tornou combustível, um fogo que queimava mais forte a cada dia. O que antes era desespero, agora era foco. A indignação se transformou em disciplina férrea. O medo se metamorfoseou em determinação inabalável. Eles eram 30 corações batendo no ritmo da revolta. 30 almas se preparando para roubar a liberdade do próprio oceano, para reescrever seu destino com sangue e coragem. O navio não era mais uma prisão, era o palco de sua redenção. O plano de Obá não nasceu de um momento de fúria cega, mas da observação meticulosa, da paciência de um caçador e da sabedoria de um estrategista. O mar era seu tabuleiro, e a vida de todos a peça mais valiosa. Ele sabia que o tempo era seu aliado mais traiçoeiro, pois, a cada dia, a força dos cativos minguava. A tempestade, que fustigava o navio na noite da decisão, foi o sinal. Não era apenas um caos meteorológico,
mas a cortina de fumaça que o destino lhes oferecia. Obá reuniu seus 30 escolhidos em sussurros, em gestos codificados, em olhares que transmitiam volumes de informação. Kalu, o ferreiro, Ifé, a guerreira, e Kofi, o pescador, eram seus generais, seus pilares de confiança. A escuridão do porão, que antes aprisionava, agora se tornava a sala de reuniões de sua própria guerra. A tempestade é nosso véu. Obá sussurrava para o círculo mais próximo, sua voz um fio de som que apenas eles podiam captar acima do ranger da madeira e do bramido do vento. Ela cega os olhos dos marinheiros, abafa seus ouvidos. Eles estarão ocupados com as velas, com as cordas, com o medo de afundar. É nossa chance, a única. Kalu, mesmo febril, assentia. Seus olhos tinham um novo brilho. Mas as correntes, Obá, como as quebraremos? Como faremos armas de nossos grilhões? Obá olhou para as próprias correntes, para os calos em seus pulsos. Suas mãos, Kalu, elas moldaram o ferro antes. Elas podem fazê-lo novamente. O metal está gasto. Com força e a ajuda de um pedaço de madeira mais forte, alguns elos podem se romper. E cada elo quebrado, cada corrente solta, se tornará um chicote de metal, um porrete improvisado. Kalu, com uma determinação fria, começou a testar, puxando, forçando as correntes em sua própria perna, observando as fissuras. A arte de forjar a liberdade. Ifé, os olhos acesos, perguntou: E eles, Obá? Os que nos oprimem? Como os enfrentaremos sem nada além de nossa fúria? Eles têm mosquetes, mas estão na ponte, ou guardados em paióis trancados. Têm sabres, mas estão presos aos cintos. Nosso plano precisa ser como o rio que corre, desviando dos obstáculos, atacando onde há fraqueza. Primeiro, silêncio. Depois, o trovão. Obá explicou, detalhando a logística. Nós precisamos de 3 equipes. Uma para a proa, uma para a popa e a minha, que vai direto para o coração do monstro, a ponte de comando. Ele prosseguiu, com a precisão de um cirurgião. A cada turno de guarda no porão, um marinheiro desce. Ele tem uma chave e normalmente um sabre. Nosso primeiro objetivo é esse marinheiro, sem barulho, sem alarde. Kalu e mais 2, os mais fortes, vocês estarão perto da escada. Quando ele descer, seus punhos serão mais rápidos que seus olhos. Amarrá-lo, silenciá-lo, pegar as chaves. Kalu respirou fundo, os músculos tensos sob a pele fina. E depois das chaves, Obá, depois das chaves, a liberdade das correntes, mas não todas de uma vez. Apenas as nossas, as 30, em pares, para não gerar pânico. Primeiro, os que vão liderar o ataque, aqueles que estão mais próximos da escada. Aos poucos, as mãos mais hábeis de Kalu irão soltar os outros. E vocês, que serão os primeiros libertos, terão a tarefa mais perigosa: encontrar os sentinelas da porta do porão. Precisamos de silêncio e fé. Se um grito escapar, tudo estará perdido. Vocês usarão os pedaços de madeira soltos, as próprias correntes quebrando em suas mãos. O ataque será como o de uma serpente, rápido, silencioso e letal. Ifé assentiu, seu olhar duro como pedra. Os gritos deles serão as canções dos nossos ancestrais, Obá. Não permitirei que ecoem. Obá continuou. A equipe de Ifé, com os mais ágeis, irá para a proa e para a popa assim que estiverem no convés. Desarmarão os marinheiros dispersos, os que estão lutando contra a tempestade. Roubarão seus sabres, seus mosquetes, suas pistolas, e criarão o caos, o barulho, serão a distração. Faremos tanto barulho, tanto terror, que eles não saberão de onde o ataque está vindo. E a sua equipe, Obá? Perguntou Kofi, os olhos atentos. Qual será nossa tarefa? Minha equipe, a dos mais fortes e astutos, irá direto para a ponte de comando. Nosso objetivo principal é o Capitão Barba Suja e seus oficiais. Eles são a mente do monstro. Sem a mente, o corpo se desequilibra. Kofi, suas mãos serão o leme. Você nos guiará. Você conhece o mar. Você sabe como fazê-lo nosso aliado. Kofi fechou os olhos por um instante, sentindo o balanço do navio, a força do vento. Ele imaginou suas mãos no timão, o cheiro do sal
e da liberdade. Eu o farei, Obá. Eu o farei. Obá continuou. Os mosquetes serão essenciais. Aqueles que os capturarem usarão suas balas para criar mais terror, para mostrar que temos poder de fogo. Não hesitem. Cada disparo é uma promessa de liberdade. Cada golpe é um acerto de contas. O objetivo não é apenas dominar, mas inspirar tanto medo que os poucos que sobreviverem jamais ousem nos seguir. O plano não era uma rebelião impulsiva, mas uma estratégia de emboscada. Eles usariam a escuridão da noite, o barulho da tempestade, a confusão da tripulação. As próprias limitações se tornariam vantagens. A falta de armas se compensaria com a ferocidade e o conhecimento do terreno, o próprio navio. A coordenação era a chave. Cada um sabia seu papel, seu alvo, seu momento. Os olhos de Obá varriam os rostos, encontrando em cada um a chama da determinação. Não havia medo agora, apenas a concentração de predadores. Eles falavam de tudo, da localização do paiol de pólvora, da cozinha onde poderiam encontrar facas, das cordas que poderiam ser usadas para amarrar os que se rendessem ou para jogar ao mar os que resistissem. Cada um dos 30 tinha uma tarefa, um pedaço do plano para memorizar. Eles eram os piratas da liberdade, e o navio negreiro se tornaria sua embarcação de resgate. As semanas que se seguiram à decisão de Obá foram um tormento de espera e preparação silenciosa. No porão fétido do navio, onde a escuridão era quase absoluta e o ar pesado com o cheiro de morte, cada cativo do grupo dos 30 sentia o tempo se arrastar, denso e perigoso. A urgência da revolta contrastava com a lentidão forçada de seus movimentos, de suas comunicações. Obá, com sua presença calma e olhar penetrante, era o centro gravitacional daquele universo de sofrimento. Ele se movia entre os corpos, seus passos quase inaudíveis, espalhando as sementes do plano, reforçando a coragem. Kalu, o ferreiro, transformara-se em um fantasma de si mesmo, mas suas mãos, outrora fortes e hábeis, ainda guardavam a memória do metal. Em segredo, nos momentos mais escuros da noite, quando o navio gemia e os marinheiros estavam em seus postos, ele começou a trabalhar. Usando um pequeno pedaço de madeira dura que conseguiu desviar do olhar dos guardas, um cabo de vassoura quebrado, jogado no porão, e com a ajuda de uma pedra solta do próprio piso, Kalu testava as correntes. Ele buscava os elos mais fracos, as soldas enferrujadas. Era um trabalho de paciência exaustiva, forçando, dobrando, raspando o metal, centímetro por centímetro. O rangido abafado do metal em atrito com a pedra era o som mais perigoso do porão. Ifé e Kofi eram os olhos e ouvidos de Obá no convés. Durante as breves e humilhantes danças diárias, quando eram arrastados para o ar livre, seus olhos não se fixavam no oceano infinito, mas em cada detalhe do navio. Ifé, com sua agilidade e disfarce de fragilidade, observava os guardas. Ela contava os passos de cada sentinela, notava seus pontos cegos, os momentos em que se distraíam com um cigarro ou uma garrafa de rum. Ela memorizava a localização do paiol de pólvora, das cordas de reserva, das ferramentas. Kofi, o pescador, usava sua experiência para prever o clima. Ele sentia a brisa no rosto, observava as nuvens no horizonte, estudava o comportamento do mar. Em sussurros quase imperceptíveis, trocava informações com Obá. O vento muda, Obá. Sinto o cheiro da chuva forte. Os céus prometem uma noite de fúria. Seus conhecimentos eram cruciais para Obá, que precisava de uma tempestade, mas não de uma que afundasse o navio. Precisava do caos controlado, da distração perfeita. A tensão era uma corda esticada. Cada um dos 30 sentia-a em seus nervos, em seus corações batendo descompassadamente. Havia o medo da descoberta, o pânico de uma traição. Uma noite, um dos homens do grupo, um jovem chamado Gide, teve um pesadelo. Seus gritos abafados quase revelaram tudo. Obá foi rápido. Ele o alcançou, tapou sua boca e o segurou até que o tremor passasse. Gide. Obá sussurrou no escuro, sua voz firme.
mas cheia de uma estranha compaixão. Você sonhou com a derrota, mas nós sonharemos com a vitória. O medo é um veneno, não o beba. Deixe que o ódio pela injustiça seja seu combustível. Você se lembra do que nos fizeram? Lembra da criança? Do chicote? Deixe que isso te alimente, não te destrua. Didi assentiu, os olhos arregalados, o terror ainda presente, mas agora misturado com uma nova determinação. A tripulação, no entanto, começou a sentir uma mudança sutil. O capitão Barba Suja, embora embriagado e arrogante, não era completamente cego. Ele notava que os cativos, embora definhando, pareciam ter uma estranha quietude, um silêncio que não era de submissão, mas de contenção. Estão muito quietos esses macacos. Ele resmungava para seu primeiro imediato, um homem com um tapa-olho e cicatrizes de inúmeras brigas, enquanto observava o porão de cima. Não gosto de silêncio em navio negreiro. É sinal de desgraça ou de doença. Ou pior, o imediato, mais pragmático, deu de ombros. São só escravos, capitão. Estão famintos, doentes, estão quebrados. O silêncio é de desespero. É bom para nós. Mas Barba Suja, instintivamente, não estava totalmente convencido. Ele ordenou revistas mais frequentes no porão, aumentando a vigilância. Os marinheiros desciam com tochas, iluminando os cantos escuros, buscando qualquer objeto que pudesse ser usado como arma. Obá e seu grupo se adaptaram. Os pedaços de madeira eram escondidos sob os próprios corpos, as correntes trabalhadas com ainda mais cautela. Eles desenvolveram um sistema de alerta, um pigarro sutil, um balançar de cabeça, que indicava a aproximação de um guarda. A solidariedade se tornou sua armadura, a discrição, sua arma. Uma tarde, durante uma dessas revistas, um marinheiro mais jovem, com um olhar mais atento, encontrou um pedaço de corrente que Kalu havia tentado afrouxar. Estava um pouco mais frouxo que o normal, quase imperceptível. Ele puxou, sentindo a diferença. "Ei, capitão!" ele gritou. "Parece que este aqui estava tentando soltar as amarras." O coração de Obá gelou. Ele estava a poucos metros, os olhos fixos no marinheiro. Kalu, ao lado, endureceu, pronto para qualquer coisa. Barba Suja se aproximou, sua expressão endurecida. "Qual é a sua, seu verme?" Pensou que ia fugir? Ele desferiu um chute no peito do homem acorrentado ao lado de Kalu. Não Kalu em si, mas um homem velho e fraco, para dar o exemplo. O velho gemeu de dor. Obá interveio, sua voz surpreendentemente calma, calculada. "Capitão, o metal está velho. A ferrugem o corrói. As correntes estão falhando. Estamos amarrados há semanas. As correntes não são eternas. Não é tentativa de fuga. É o tempo que as estraga. Ele é fraco. Não lutaria nem com uma barata." Barba Suja o encarou, seu olhar desconfiado. Obá sustentou o olhar com uma dignidade que irritou o capitão, mas também o desarmou por um instante. A ideia de que as correntes estavam se deteriorando pela idade parecia plausível para ele, mais do que uma revolta. Ele não podia admitir que o metal de seus equipamentos estivesse velho, mas também não queria perder mercadoria por um descuido de manutenção. "Pois bem, amarrem-nos com correntes novas, e se eu pegar mais alguém tentando se soltar, juro pelos 7 mares que o atiro aos tubarões." Rosnou o capitão, ainda furioso, mas convencido o suficiente. O grupo respirou aliviado, o perigo afastado por pouco, mas a ameaça do mar, dos tubarões, se tornou mais real. A cada dia, a determinação de Obá se solidificava. Ele não apenas organizava a rebelião física, mas também a espiritual. Em rituais silenciosos, ele compartilhava com Ifé e Kofi e os outros 30, um pequeno pedaço de argila que havia conseguido guardar de sua terra, misturado com um pouco de sua própria saliva e suor. Era um símbolo de terra e sangue, de conexão com os ancestrais e com a vida que os aguardava. Eles tocavam a argila, prometendo aos espíritos que não se curvariam. Não havia palavras, apenas o peso sagrado do compromisso. Era um juramento silencioso, forjado na escuridão e no desespero, selado pela esperança.
A noite se aproximava. Kofi sentia o cheiro do sal mais forte, o balanço do navio mais intenso. Ele sabia. A tempestade estava vindo. O rugido do mar se tornava mais forte. O vento uivava como um lobo faminto. O navio começou a balançar com mais violência. As tábuas rangiam. Os mastros estalavam. No porão, os sons dos marinheiros correndo no convés, gritando ordens, lutando contra a fúria da natureza, eram a sinfonia da oportunidade. Obá olhou para os 30 pares de olhos na escuridão. Não havia mais medo em seus rostos, apenas a resolução de guerreiros prontos para o combate final. Kalu tinha em suas mãos já um par de correntes parcialmente quebradas, que agora seriam suas armas. Ifé segurava um pedaço afiado de madeira. Kofi se preparava para o leme. A escuridão era densa. O cheiro de tempestade preenchia o ar. O momento havia chegado. A noite da vingança, da redenção, do nascimento dos piratas da liberdade. A noite desceu sobre o oceano como um manto de piche, rasgada apenas pelos clarões furiosos dos relâmpagos. O navio dos gemidos, agora, era o navio dos uivos. O vento açoitava as velas rasgadas, as cordas estalavam como chicotes de 1000 demônios, e cada onda que se chocava contra o casco era um trovão nas entranhas da embarcação. Lá embaixo, no porão, o fedor, a escuridão e o desespero se misturavam a uma nova e palpável energia, a da expectativa. Os 30 escolhidos de Obá estavam tensos, cada músculo vibrando, cada coração batendo no ritmo da tempestade, no ritmo da liberdade, que parecia tão próxima, tão perigosamente ao alcance. Então, o momento chegou. A porta no alto da escada rangeu, e um facho de luz amarela irrompeu na escuridão, seguido pelos passos pesados do sentinela do turno da noite. Era um marinheiro corpulento, com a barba por fazer e um cheiro forte de rum. Trazia em uma mão uma lanterna, na outra, um sabre embainhado. Ele descia os degraus escorregadios com preguiça, resmungando sobre a tempestade e a carga que não parava de tossir. Obá já estava no lugar. Kalu e mais 2 homens fortes, Gide e um gigante silencioso chamado Ofori, estavam posicionados logo abaixo da escada. Os olhos de Obá se encontraram com os deles no escuro. Uma mensagem silenciosa de agora. O marinheiro chegou ao penúltimo degrau, a luz da lanterna revelando os rostos expectantes e oprimidos dos cativos. Ele soltou um suspiro entediado, prestes a iniciar sua rotina de verificação. Mas antes que pudesse dar mais um passo, Kalu se lançou. Sua força, forjada em anos de trabalho no ferreiro e multiplicada pela fúria, o impulsionou como um raio. Um grito abafado escapou da garganta do marinheiro, enquanto Kalu o atingia com uma pancada precisa na nuca, desferida com o cabo de madeira que vinha escondendo. Ofori e Gide o agarraram antes que caísse, arrastando-o para as sombras. A lanterna rolou, a chama tremulou, mas não se apagou. Obá estava ali, em um instante. Suas mãos habilidosas vasculharam o corpo inerte do marinheiro. O sabre foi retirado da bainha com um silvo metálico. As chaves, pesadas e geladas, foram encontradas no cinto. Era o som da liberdade. Rápido! Obá sussurrou, a voz tensa e urgente. Kalu, as correntes! Ifé, Kofi, preparem-se para as portas. Kalu, tremendo de emoção e de febre, mas com a mente afiada pela adrenalina, começou a abrir os cadeados. O clique de cada um era um eco de promessa. Primeiro, as correntes de Obá, de Ifé, de Kofi, de Ofori, de Gide. Eram os líderes, os primeiros a se armar. Enquanto as correntes se desprendiam, a pele marcada e ferida respirava. Os músculos tensos se soltavam. A liberdade era um choque elétrico. Com o sabre recém-adquirido, Obá cortou as correntes dos outros. Não todas, apenas as dos 30. Cada elo que caía ao chão era um grito silencioso de vitória. Kalu pegou os pedaços de correntes, agora suas armas, enrolando-os em seus punhos. Ifé agarrou um pedaço afiado de madeira. Ofori empunhou o sabre do marinheiro. A escuridão do porão, que antes os aprisionava,
agora os abrigava como um ventre de fúria. Os primeiros 10, a equipe de Ifé, avançaram em silêncio. Eles subiram as escadas, cautelosos como predadores na escuridão. O convés era um inferno de vento e água. Marinheiros gritavam ordens, tentavam conter as velas que se rasgavam, lutavam contra as ondas que lavavam o convés. Estavam cegos pela tempestade, surdos pelo uivo do vento. Ifé emergiu primeiro. Seus olhos, acostumados à escuridão, captaram os vultos dos marinheiros. Um deles estava de costas, amarrando uma corda. Ifé se moveu como um fantasma, seu pedaço de madeira afiado em punho. Um golpe rápido, preciso, na nuca. O marinheiro caiu sem um gemido. Mais 2 de sua equipe se lançaram sobre ele, pegando seu punhete e jogando seu corpo para o lado. Um clarão de relâmpago iluminou a cena. Um marinheiro viu a figura escura de Ifé e gritou: "Pela cruz!" Os macacos escaparam, foi o sinal. Os 30 irromperam do porão. Não eram mais cativos. Eram uma torrente de fúria. Gritos de guerra ancestrais se misturaram ao uivo do vento e ao trovão do mar. Não eram palavras. Eram o som da indignação acumulada, do desespero transformado em rugido. A equipe de Ifé e Kalu se espalhou como uma onda, atacando os marinheiros dispersos no convés. Usavam os pedaços de correntes, pedaços de madeira, os próprios punhos. A luta era brutal, caótica. Em meio à escuridão e à chuva, era difícil distinguir amigo de inimigo, mas a fúria dos libertos era inconfundível. Um marinheiro, com um sabre em punho, girou para enfrentar Kalu. O ferreiro, com um movimento surpreendente, usou sua corrente quebrada para laçar o braço do marinheiro, puxando-o para perto e atingindo-o com uma cabeçada brutal que o derrubou. Kalu pegou o sabre do chão, o metal frio em suas mãos parecendo uma extensão de seu próprio corpo. Obá, à frente de sua equipe, moveu-se com uma precisão mortal em direção à ponte de comando. Ele era um redemoinho de força e astúcia. Um marinheiro com uma pistola apontou para ele. Obá desviou com um movimento fluido, o sabre que havia pego cortando o ar em um arco preciso. O homem caiu. Obá pegou a pistola, sentindo o peso da arma, a promessa de poder que ela representava. Os tiros começaram a ecoar. Alguns dos ex-cativos haviam conseguido roubar mosquetes dos marinheiros caídos. O som dos disparos, agudos e secos, adicionou um terror ainda maior à tempestade. Era o caos completo, a insurreição total. Os marinheiros, pegos de surpresa, sem entender a fonte e a organização do ataque, entravam em pânico. Na ponte de comando, o capitão Barba Suja, bêbado e perplexo, tentava entender o pandemônio. "O que está acontecendo aqui?" ele gritava, seu rosto vermelho. "Contenham essa escória!" Mas era tarde demais. Obá e sua equipe invadiram a ponte de comando. A cena era quase cômica em sua brutalidade. Barba Suja, com seu sabre de oficial tremendo nas mãos, tentou enfrentar Obá. "Você, seu macaco insolente!" ele berrou, a voz desafinada pelo medo e pelo rum. "Vou pendurar você pelo pescoço." Obá não respondeu com palavras. Respondeu com o silêncio de um rei. Ele via o ódio nos olhos do capitão, o mesmo ódio que havia lançado o bebê ao mar, que havia açoitado a mãe, que havia escravizado seu povo. Esta era a hora da justiça. A luta entre Obá e Barba Suja foi curta, mas carregada de uma ferocidade primal. O capitão, pesado e desajeitado, girava seu sabre com fúria cega. Obá, com a agilidade de um felino e a precisão de um guerreiro treinado, desviava, estudava cada golpe. Ele não queria apenas derrubá-lo, queria que ele sentisse o terror, a impotência, a mesma que ele infligira por tanto tempo. Barba Suja atacou com um golpe vertical, visando o crânio de Obá, mas o guerreiro iorubá se esquivou com a facilidade de quem dança, o sabre do capitão fincando na madeira do timão. Antes que o capitão pudesse puxá-lo, Obá atacou. Não com o sabre, mas com um soco poderoso, digno de seus ancestrais, que atingiu o rosto do capitão com a força de um trovão. O nariz de Barba Suja estalou. O sangue espirrou.
Ele cambaleou para trás, a visão turva. Obá, então, pegou o sabre de barba suja, que se desprendera do timão, e o empunhou, não para matar, mas para humilhar. Ele o empurrou para a beirada da ponte, para o parapeito, onde o oceano furioso esperava. Você jogou nossos mortos ao mar, Obá disse. Sua voz um rosnado baixo, mas claramente audível, mesmo sobre a tempestade. Agora é a sua vez de conhecer a fúria das águas que você tanto profanou. Barba Suja tentou resistir, os olhos arregalados de puro terror. Não, por favor, eu me rendo. Mas Obá não era mais a vítima. Ele era a justiça em carne e osso. Com um impulso final, carregado de anos de sofrimento e de promessas aos seus mortos, Obá empurrou o capitão. Barba Suja gritou, um grito agudo de pânico que foi instantaneamente engolido pelo bramido do vento e o rugido das ondas. Ele caiu, desaparecendo na escuridão do oceano revolto. A morte que ele havia imposto a tantos, agora, o encontrava. A equipe de Obá olhou para ele, seus olhos cheios de reverência e um tipo de assombro. Não havia celebração, apenas uma resolução silenciosa. O capitão estava morto. A mente do monstro havia sido decepada. Kofi, com o corpo tremendo, mas a alma em chamas, correu para o leme. Suas mãos, calejadas pela vida no mar, agarraram o timão. O navio ainda balançava descontrolado, mas Kofi, com o instinto de um lobo do mar, começou a sentir a pulsação da embarcação, a responder aos ventos. Ele não estava mais guiando um navio de escravos, mas uma embarcação de liberdade. Obá se virou para a bagunça do convés. Marinheiros mortos ou amarrados. Os poucos que ainda resistiam ou tentavam fugir foram subjugados rapidamente pela fúria coletiva. Não havia misericórdia. Não havia perdão para quem havia negado a humanidade por tanto tempo. A tempestade, como se compreendesse o clímax da vingança, começou a se acalmar. A chuva diminuiu. O vento cedeu um pouco. Uma fresta de céu estrelado, ainda que tênue, começou a surgir. Obá tirou um pedaço de tecido rasgado da camisa de um marinheiro, ainda manchado de sangue. Olhou para Ifé, para Kalu, para Kofi. O silêncio que se seguiu não era mais de desespero, mas de promessa. Ele amarrou o tecido improvisado no mastro principal. O vento começou a agitá-lo. Não era uma bandeira oficial. Não tinha cores ou símbolos de impérios, mas para eles era a bandeira da liberdade, rasgada, manchada, mas orgulhosa. E ali, no meio do oceano, sob um céu que começava a clarear, 30 homens e mulheres, antes cativos, agora eram os verdadeiros donos do mar, os piratas da liberdade. O navio negreiro não era mais um túmulo flutuante, mas um símbolo de redenção, navegando para longe do pesadelo, em busca de um novo horizonte. O sol, tímido, começou a romper o horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. A tempestade havia se acalmado, deixando para trás um mar revolto, mas também uma nova calma, estranha e profunda. No convés do navio, que antes exalava o cheiro de medo e sangue dos cativos, agora pairava um ar de vitória, embora exausto. O cheiro de pólvora e suor misturava-se ao sal do oceano. Corpos de marinheiros jaziam onde caíram, alguns sem vida, outros gemendo, amarrados com as próprias cordas do navio. Obá, de pé na ponte de comando, sentia o vento em seu rosto. Não era mais o vento da submissão, mas o sopro da liberdade. Seus olhos varriam o convés, observando seus irmãos e irmãs. Ifé, ensanguentada, mas com um sorriso quase imperceptível, recolhia armas dos marinheiros caídos, limpando-as da sujeira e do sangue. Kalu, o ferreiro, apesar de ferido no braço, já inspecionava as velas e as cordas, avaliando os estragos, seus olhos brilhando com uma nova missão. Ofore, o gigante, ajudava a amarrar os marinheiros sobreviventes, seus movimentos pesados, mas agora cheios de propósito. Kofi estava no leme. Suas mãos, outrora calejadas pela pesca, agora guiavam um monstro de madeira. Ele se inclinava, ouvindo o ranger do timão,
sentindo o balanço do navio, o sopro do vento. Ele não tinha mapas para essas águas, mas tinha o instinto ancestral, a sabedoria das marés e das estrelas. Para onde vamos, Kofi? Obá perguntou, sua voz um pouco rouca pela luta, mas firme. Kofi não olhou para trás. Seus olhos estavam fixos no horizonte, na promessa distante de um novo lar. Para longe, Obá, para longe do cheiro da escravidão, para onde o vento e as estrelas nos levarem, mas para o leste, para casa, ou para uma nova casa, onde o sol não queima a pele de escravos. Obá assentiu. A bandeira improvisada, um pedaço de tecido rasgado e manchado de sangue, tremulava no mastro principal. Não era apenas um pano, era o símbolo de um juramento, de uma promessa de que nunca mais seriam carga, nunca mais seriam objetos. A primeira tarefa era a mais urgente: libertar os outros cativos. O porão, antes um inferno, aguardava sua redenção. Obá, Ifé e Kalu desceram as escadas, os sabres e as pistolas dos marinheiros agora em suas mãos. O cheiro lá embaixo era o mesmo, a escuridão, a claustrofobia, mas havia uma diferença: um silêncio tenso, expectante. Os olhos dos cativos, que não haviam participado da revolta, os fitavam com uma mistura de medo e curiosidade. Eles tinham ouvido os gritos, os tiros, o alarido, mas não sabiam o resultado. Obá se adiantou, sua figura imponente, mesmo nas sombras. Irmãos e irmãs. Sua voz ecoou, poderosa, mas carregada de emoção. A tempestade passou. A noite acabou. Os deuses de nossa terra nos ouviram. Os que nos acorrentaram, caíram. O silêncio foi quebrado por um murmúrio de vozes, um choramingar. Alguns não acreditavam. Seus espíritos estavam quebrados demais para conceber a liberdade. Somos livres! Ifé gritou, sua voz rouca, mas vibrante. Obá nos libertou. Nós nos libertamos. O navio é nosso. Vocês são livres. Kalu começou a abrir as correntes. O som metálico de cada cadeado se abrindo era uma sinfonia de esperança. Os cativos, hesitantes no início, começaram a chorar, a se abraçar, a tocar as mãos de Obá e de Ifé, como se não pudessem acreditar. Corpos fracos, famintos, mas agora livres. Eles emergiram do porão, um a um, para o convés, seus olhos se arregalando com a luz do sol, com a visão do mar aberto, sem as correntes que os prendiam ao convés. Nunca mais as humilhações da dança. Havia uma grande discussão sobre o que fazer com os marinheiros sobreviventes. Alguns dos libertos, com a raiva ainda fresca em suas almas, queriam a vingança mais brutal. Queriam que sofressem como eles sofreram. Merecem a mesma morte que deram aos nossos. Um homem gritou, os olhos injetados de ódio. Que sejam jogados ao mar, como fizeram com o filho de Ifé. Obá levantou a mão, sua expressão séria. Não nos tornaremos como eles. A vingança já foi servida. O capitão está no fundo do oceano. Os que nos atormentaram não mais nos atormentam. Nós não somos seus carrascos. Somos homens e mulheres livres. Mas também não esquecemos. A decisão foi dura, mas justa em sua própria medida. Os marinheiros sobreviventes, cerca de 5, foram amarrados e colocados em um dos pequenos botes salva-vidas do navio. Receberam algumas poucas provisões, o suficiente para um dia ou 2, e foram lançados ao mar, deixados à mercê da própria sorte e das ondas que eles tanto controlaram. O mar os devolverá à terra, se assim for o destino deles. Obá disse, observando o bote se afastar. Ou os engolirá, como engoliu nossos irmãos. A justiça está nas mãos dos deuses agora. Era um ato de autonomia, de reescrever as regras do jogo. Não uma vingança mesquinha, mas uma demonstração de que a liberdade trazia consigo uma nova lei, forjada na dignidade. Com o navio sob seu controle, o primeiro passo foi organizar a tripulação. Kofi, o pescador, assumiu o leme com maestria surpreendente. Ele ensinava os outros a ler as estrelas, a sentir o vento, a ajustar as velas. Kalu, com sua força e inteligência,
Tornou-se o encarregado das reparações e da manutenção, usando suas habilidades de ferreiro para consertar o que a tempestade havia danificado e para adaptar o navio às suas novas necessidades. E Fé, com sua visão e liderança, organizava as vigias, a distribuição de água e comida, a segurança. Eles eram uma nova tripulação, os Piratas da Liberdade, navegando em um mar de incertezas, mas com um propósito inabalável. Enquanto isso, a centenas de léguas de distância, no porto do Novo Mundo onde o navio Estrela Negra deveria aportar, a tensão crescia. Fazendeiros e comerciantes escravistas aguardavam ansiosamente sua carga humana. O coronel Mendes, dono de um dos maiores engenhos da região, esbravejava na doca. "Onde está aquele maldito navio? Já devia ter chegado há 3 dias. Minha encomenda de braços fortes está atrasada. O que Barba Suja está fazendo?" Os dias se transformaram em uma semana, depois 2. Rumores começaram a circular. Um navio avistado longe da rota usual. Outros navios negreiros, que haviam chegado, traziam histórias fragmentadas de uma tempestade assustadora, de um navio que parecia ter sumido. Então, veio o choque. Um dos botes salva-vidas do Estrela Negra foi encontrado à deriva, com os marinheiros sobreviventes a bordo, famintos, desidratados e em pânico. Seus relatos eram confusos, cheios de terror e descrença. Os macacos, eles se revoltaram, tomaram o navio, mataram o capitão. São demônios do inferno. A notícia se espalhou como fogo em pólvora entre os fazendeiros e autoridades. Pânico e indignação. Um navio negreiro tomado por escravos? A ideia era um pesadelo vivo. Se essa história se espalhasse, se outros cativos soubessem que a liberdade era possível, que os navios podiam ser tomados, a ordem escravocrata, já tão brutalmente imposta, ruiria. O pânico era generalizado. Os fazendeiros, que viam sua propriedade ameaçada, exigiam ação. Navios de guerra foram despachados. Caçadores de escravos, agora caçadores de piratas, foram mobilizados. A ordem era clara: encontrar o Estrela Negra a qualquer custo, recuperar a carga e punir os revoltosos como um exemplo brutal. A caçada humana havia começado, mas o mar é vasto e os ventos da liberdade, embora imprevisíveis, eram poderosos. O navio Estrela Negra, agora batizado pelos seus novos capitães de Navio da Liberdade, singrava as águas, um ponto solitário no imenso azul do oceano. Em seu convés, os escativos, antes meras cargas, agora eram uma comunidade. Seus corpos, ainda marcados pela travessia e pela luta, começavam a se fortalecer. Seus olhos a perder o brilho do terror, substituído por uma chama de esperança e propósito. Obá, o líder guerreiro, observava cada um deles, o coração inchado de um orgulho que a terra natal não lhes permitiu sentir por tanto tempo. A cada dia, sob o comando de Kofi no leme e a orientação de Obá, o navio se afastava das rotas comerciais conhecidas, buscando o anonimato nas águas vastas. Eles não tinham um destino exato, mas tinham um rumo, longe da escravidão. Kofi, com sua sabedoria do mar, ensinava os outros a ler as estrelas, a interpretar os ventos, a remendar as velas. As mulheres, como Ifé, se tornaram tão hábeis quanto os homens em manusear as cordas e a se guiar pelas constelações. Kalu, o ferreiro, transformava o que encontrava no navio em ferramentas úteis, reparando as partes danificadas, construindo um pequeno forno para cozinhar o peixe que conseguiam pescar. O navio se tornava um lar flutuante, um quilombo no mar, onde a liberdade era a única lei e a dignidade o pão de cada dia. A história da insurreição do Estrela Negra não foi contida. As palavras dos marinheiros sobreviventes, resgatados à deriva, espalharam-se como um incêndio incontrolável pelos portos, pelas fazendas, pelos salões opulentos dos senhores de engenho. No início, houve descrença. Impossível! Escravos não têm a mente para tal feito. São animais. Mas o pânico logo se instalou.
A ideia de que sua propriedade pudesse se levantar, que as correntes pudessem ser quebradas, que os chicotes pudessem ser virados contra seus mestres, era um veneno que corrompeu a paz dos opressores. Nas grandes fazendas, os senhores de engenho, antes tão seguros de seu poder, começaram a olhar para seus escravos com uma nova desconfiança, uma pontada de medo. Qualquer olhar mais firme, qualquer silêncio mais longo, qualquer agrupamento de mais de 2 cativos era motivo para chicotes, para a intensificação da vigilância. A história de Obá e dos piratas da liberdade, distorcida e exagerada pelos medos dos brancos, transformou-se em um fantasma que assombrava seus sonhos. O medo do levante negro tornou-se uma realidade palpável, alimentada pelos ecos da coragem de 30 almas no meio do oceano. Para eles, Obá era um demônio, um feiticeiro maligno, um símbolo de anarquia e destruição. Mas, para os oprimidos, a lenda de Obá e de seus piratas da liberdade se espalhou em segredos sussurrados, em canções disfarçadas, em olhares de cumplicidade nas senzalas e nos campos de trabalho forçado. A história de um navio negreiro que se tornou um navio de libertos acendeu uma centelha de esperança, onde antes havia apenas desespero. Um rumor de que a liberdade está no mar, que o navio que nos leva pode nos trazer de volta, começou a circular. Em quilombos escondidos nas florestas e nas montanhas, a saga de Obá se tornou um conto de fogueira, uma inspiração para novas fugas, para novas resistências. Ele não era apenas um homem, era um símbolo, era a prova viva de que a opressão podia ser enfrentada, de que a dignidade não morria, de que a luta valia a pena. O destino exato do navio da liberdade e de seus 30 tripulantes é um mistério que a história oficial tentou apagar. Não há registros de sua chegada a um porto conhecido, nem de seu fim em alguma batalha. Mas a verdade é que eles não precisaram de um porto ou de um registro para existir. Eles navegaram para a imensidão, em busca de um lugar onde pudessem ser eles mesmos, onde pudessem reconstruir suas vidas, livres das correntes físicas e mentais que a escravidão impunha. Alguns dizem que alcançaram a costa africana, outros que fundaram um quilombo em alguma ilha remota, e há quem jure que se tornaram os verdadeiros piratas do oceano, interceptando outros navios negreiros para libertar mais irmãos e irmãs. O legado de Obá não está em livros de história, mas na persistência da luta, na chama de dignidade que ardeu em cada revolta, em cada fuga, em cada quilombo. Ele provou que a liberdade não se pede, se toma. Ele mostrou que, mesmo nas profundezas do inferno, a esperança pode ser forjada, a vingança pode ser justa e a coragem pode transformar um punhado de vítimas em conquistadores. A história dele e de seus piratas da liberdade é um lembrete visceral de que a sede por justiça nunca morre e que a força do espírito humano, quando unida por uma causa maior, é indomável. A voz de Obá e seus companheiros de luta ainda ecoa no vento, no mar, nas histórias não contadas de um povo que se recusou a ser quebrado. Eles não eram apenas 30 escravos. Eram 30 faróis de liberdade, iluminando o caminho para todos os que ainda hoje buscam sua própria redenção. Se a história de Obá, o líder guerreiro que transformou a escuridão do cativeiro em um farol de liberdade, ressoou em sua alma, se você sentiu a força de sua coragem, comente a palavra liberdade aqui embaixo. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam essa lenda esquecida e compartilhe este vídeo com quem precisa de uma dose de inspiração. E assim, a saga de Obá e dos 30 que roubaram a própria liberdade chega ao fim, mas suas lições ecoam através do tempo. Este não é apenas um conto de bravura, mas um lembrete vívido da resiliência indomável do espírito humano e da constante busca por justiça, mesmo contra as maiores probabilidades. A história desses piratas da liberdade nos ensina que, não importa o quão sombria seja a noite, a chama da esperança pode acender-se e guiar-nos para um novo amanhecer. Se você foi tocado pela história de Obá, Kofi,
e Fé e Kalu, se sentiu a força de sua coragem e a profundidade de sua busca por dignidade, é fundamental que esta lenda continue a ser contada. Faça a sua parte. Deixe seu like neste vídeo. Um gesto simples que ajuda a propagar a voz de quem a história oficial tentou silenciar. Se inscreva no canal e reative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias, porque todos os dias desenterramos narrativas poderosas de heróis esquecidos que precisam ser lembrados. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares, com quem você sabe que precisa ouvir sobre a resistência, a coragem e a capacidade humana de lutar por aquilo que é justo. E para continuar essa jornada de descobertas e de empoderamento através da história, não deixe de conferir os outros vídeos em nosso canal. Temos uma vasta coleção de contos de resistência, de mulheres guerreiras a líderes quilombolas, de levantes que sacudiram o sistema a atos de desafios silenciosos que mudaram o curso do nosso passado. Explore nossa playlist dedicada aos heróis negros do Brasil e mergulhe em mais narrativas inspiradoras. Cada visualização, cada like, cada comentário, cada inscrição é um ato de resistência e um passo para reescrevermos a história com a verdade e a justiça que ela merece. Junte-se à nossa comunidade e seja parte dessa missão.